Pai universal, fonte de toda vida e amor, te agradecemos pelo privilégio de sermos teus filhos nesse grande universo. Te agradecemos pelo Ser Supremo, que reúne em si a soma de todas as experiências e esforços das criaturas, guiando-nos na descoberta da verdadeira perfeição através do serviço e do amor. Te agradecemos pelo ajustador do pensamento, a centelha divina que habita o nosso interior, iluminando as nossas mentes e conduzindo as nossas almas pelo caminho da vida eterna. Também somos gratos pelo Espírito da Verdade, que nos ensina a reconhecer-te como nosso Pai e nos fortalece para vivermos espalhando luz e bondade no mundo. Pai eterno, gratidão pelo Espírito Santo, o cuidado materno do universo, que conforta os nossos corações, inspira a nossa fé e sustenta a nossa esperança diante dos desafios da vida. Pai amado, com humildade e alegria, aceitamos o chamado para seguirmos o caminho da verdade, da beleza e da bondade, confiando que passo a passo seremos conduzidos da escuridão da incerteza à luz eterna do paraíso. Primeira fonte centro, entregamos a Ti a nossa vida, o nosso serviço e o nosso amor, para que seja feita a Tua vontade em nós. Amém. Assim seja. Amém. Amém. Muito bom. Sim, obrigado. Muito bem, pessoal. Então vamos continuar a nossa leitura aqui, né? Sobre esse julgamento de Jesus. Vamos lá. Nós vamos ler, então, agora o item 18451, para quem gosta de acompanhar no livro, né? Então, quem vai nos ajudar aqui? Posso ler. Então vai lá, Suzinha, muito obrigado. A segunda reunião do tribunal. Às 5h30, o tribunal retomou os trabalhos e Jesus foi levado para a sala adjacente onde João esperava. Ali, o soldado romano e os guardas do templo vigiaram Jesus enquanto a corte começava a formulação das acusações que deviam ser apresentadas a Pilatos. Anás deixou claro para os seus companheiros que a acusação de blasfêmia não deveria ter nenhuma importância para Pilatos. Judas estava presente durante essa segunda reunião do tribunal, mas não testemunhou. Essa sessão do tribunal durou apenas meia hora, e quando suspenderam-na para irem diante de Pilatos, eles haviam delineado a acusação de Jesus para fazê-lo merecedor da pena de morte, resumindo-a em 3 motivos: que era um pervertor da nação judaica, que enganara o povo e incitara-o à rebelião, que ensinava o povo a recusar pagar o tributo a César, que, com a pretensão de ser um rei e fundador de uma nova espécie de reino, incitava a traição contra o imperador. Todo esse procedimento era irregular e totalmente contrário às leis judaicas. Não havia 2 testemunhas que tivessem concordado em qualquer questão, exceto aqueles que testemunharam a respeito da afirmação de Jesus sobre destruir o templo, edificando-o novamente, em 3 dias. E mesmo a respeito desse ponto, nenhuma testemunha falou pela defesa, nem foi Jesus chamado a explicar sobre a intenção do que havia dito. O único ponto baseado no qual o tribunal poderia tê-lo julgado com consistência teria sido da blasfêmia, e o julgamento dela teria que repousar inteiramente no próprio testemunho dele. Mesmo no que concernia à blasfêmia, eles deixaram de proceder
a uma votação formal sobre a pena de morte. E agora, presumiram formular 3 acusações com as quais ir perante a Pilatos, e sobre as quais nenhuma testemunha tinha sido ouvida, e que foram decididas quando da ausência do prisioneiro acusado. E quando isso foi feito, 3 dos fariseus deixaram o tribunal. Queriam ver Jesus destruído, mas não formulariam acusações contra ele sem testemunhas e na sua ausência. Jesus não apareceu novamente perante o tribunal sinedrista. Eles não queriam ter de olhar novamente para o seu rosto enquanto julgavam a sua vida inocente. Jesus não sabia, como homem, das acusações formais deles até tê-las ouvido de Pilatos. Enquanto Jesus encontrava-se na sala com João e os guardas, e enquanto o tribunal estava na segunda sessão, algumas entre as mulheres do palácio do sumo sacerdote, junto com as suas amigas, vieram para ver o estranho prisioneiro, e uma delas perguntou-lhe: Tu és o Messias, o Filho de Deus? E Jesus respondeu: Se eu te disser, tu não crerás em mim. E se eu te perguntar, tu não responderás. Às 6 horas daquela manhã, Jesus foi levado da casa de Caifás para comparecer perante Pilatos, a fim de ver-se confirmada a sentença de morte que esse tribunal sinedrista havia, desse modo injusto e irregular, decretado. Muito obrigado, Sussu. Muito boa Impressionante a noite. Ai, desculpa. Não, só Impressionante a manipulação dos sinedristas, né, para condenar Jesus à morte. Eles burlaram todas as leis do próprio Sinédrio para fazer valer a vontade política deles, né? A vontade deixou de ser uma coisa espiritual para ser uma coisa política. Eles manipularam tudo, manipularam as testemunhas, manipularam os horários, não cumpriram com os rituais que deveriam ter sido cumpridos para conseguir, né, condenar Jesus à morte. É impressionante isso. e não tiveram coragem nem de olhar no rosto dele enquanto faziam tudo isso. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Me chamou a atenção aqui, um trechinho aqui que eu vou pôr de novo na tela. Esse aqui, ó. Jesus não apareceu novamente perante o tribunal sinedrista. Eles não queriam ter de olhar novamente para o seu rosto enquanto julgavam a sua vida inocente. Jesus não sabia, como homem, das acusações formais deles até tê-las ouvido de Pilatos, né? Eles fizeram questão de ressaltar como homem aqui, né? Talvez ele soubesse como Deus, né? Então, interessante isso. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa nessa leitura? Diga, Lilian. É aquilo que. Boa noite a todos, né? Boa Cheguei depois. noite. Boa noite, É, Ilza. realmente foi uma questão assim bastante legal, né? Eles estavam muito temerosos do que poderia acontecer, porque Jesus, afinal, ele apontou, né, os erros do que os sacerdotes estavam fazendo. E diante disso, eles ficaram temerosos. E não deixaram nem que Jesus se defendesse, né? Não sei, eu lembro muito do que está acontecendo no Brasil. Tudo que eu estou ouvindo de Jesus
Me É remete a incrível. muitas injustiças que estão acontecendo no Brasil, muitas pessoas presas nem sabem por que estão presas, né? Nossa, as coisas se repetem constantemente no mundo, é muito triste. Parece que o homem não evoluiu, não é? É, Principalmente no lado espiritual. a ganância, o medo, a questão do ter poder, querer ter poder a todo custo, né? Querer dominar as pessoas, amedrontar. Nossa, é muito triste. É. Obrigado, Lilian. Oi, Balma. Então, vai. Comentário a respeito dessa encenação, né, que os sinedristas aí prepararam, né? Na verdade, o grande manipulação que é preciso compreender, do meu ponto de vista, é que isso aí foi a religião falsa que fez. Isso aí não é político, não é nada disso. É só uma religião sectária, né? E aí foi manipulada pelas altas patentes dessa religião, né? Que ainda hoje ela permanece, só que ela caracteriza a nossa religião institucionalizada. Ela perde a condição de veicular para o ser humano a verdade e passa a manipular uma outra coisa que não é a religião de Jesus. Então, na verdade, quem matou Jesus foi a religião que hoje é a religião disseminada pelo planeta, porque a religião de Jesus foi esquecida, porque a religião de Jesus não tem dinheiro, a religião de Jesus não tem templo, a religião de Jesus não tem manifestação de poder exterior, é um processo completamente interior, né, comandado por Deus dentro do próprio homem. Aliás, não é nem comandado, é comandado por nós quando a gente aceita, né? E pelo Espírito da Verdade. Então, quando há um choque dessas duas energias no planeta, então aquele que materialmente for mais frágil, ele é certamente muito, ele é violentamente atacado, né? Nem que seja silenciosamente, mas é atacado, com certeza. Isso vale para hoje, isso é atualíssimo isso, né? Só que agora essa religião, isso vale para a religião da Ásia, isso, do meu ponto de vista, a religião da Ásia, do Ocidente, de todos os lugares, essas religiões, todas elas seriam com certeza, seriam não, são com certeza a religião anticrística, quer dizer, anti-Jesus, anti a religião interior de Jesus. Isso aqui é a grande realidade. E nós temos que, compreendendo isso, cada vez mais mergulhar dentro de si mesmo, para poder ter o diálogo com aquele que é o nosso guia, que é o espírito interior, né? Que veio nos buscar aqui nessa confusão toda aqui. É isso que eu queria comentar, porque a gente tem a tendência de não compreender isso. É como se fosse uma religião do passado, como se fosse um elemento histórico, né? Ele é um elemento histórico, mas ele nunca foi tão verdadeiro hoje como foi naquela época, né? Continua verdadeiríssimo. Quer ver? Vocês querem ver como é que é verdadeiro? Tire o dinheirinho do pastor. Diga lá, todo mundo diz para lá que não vai dar mais o dízimo para o pastor, que aí ele não. Vocês vão ver o que é que ele é capaz de fazer. Por aí vai. É isso mesmo que eu queria falar. Muito bom, Balma. É,
Tem algumas E o fato, religiões que não existe pastores e as pessoas não cobram nada. Tem o Eckankar, tem as Testemunhas de Jeová, ninguém recebe nada. Todas as pessoas são voluntários. é, Ela, as nossas, só para completar essa, as religiões não quer dizer que elas sejam dispensáveis, não, indispensáveis. Elas são necessárias para quem precisa, né? Mas para o cristão que compreendeu que a religião de Jesus não tem nada fora dele, ele pode até não querer o dinheiro dele, mas sabe o que é que eles querem? A alma do indivíduo. Eles querem exatamente vedar a esse cristão o acesso à nova alma, que é o que permite a ele obter o grande galardão dele, que é a vida eterna. Não quero o dinheiro, não, eu quero mais do que o dinheiro. Dinheiro é pouco. mais alguém? Eu acho que assim, de fato, existe sempre o interesse, mas também tem essas religiões, inclusive a cristã, a católica e todas as outras, embora elas tenham, às vezes, uma pitada de ensinamento religioso, às vezes a partir de uma revelação, na verdade, todas elas têm o elemento, né, de uma religião evolucionária. E a religião evolucionária é assim mesmo. Tem gente que realmente acredita ah, nessas, nessas teorias, nesses dogmas, nessa, nessa religião que é pregada em algumas religiões. Tem muita gente de boa fé nesse negócio, né? Os crentes de boa fé que realmente acreditam que aquilo que a religião dele está propagando é o certo. Tem muita gente que está fundamentada em cima da Bíblia e acredita verdadeiramente que a Bíblia é a verdade absoluta de tudo, né? Então, assim, muitos de nós somos frutos dessa evolução, dessa sociedade evolucionária que compõe a totalidade da humanidade, compõe a totalidade do universo, dos universos, né? Algumas vezes eu já falei, nós somos parte de um organismo vivo, né? Nós somos parte do todo, né? No nosso caso, é o Supremo, com certeza, Supremo que está se desenvolvendo, conquistando a sabedoria, conquistando a perfeição por meio da experiência, que inclui a nossa experiência pessoal. Então, nós somos parte desse organismo, nós somos parte desse todo. E, e como parte desse todo, esse todo ele vai formando uma ideia, uma compreensão daquilo que nós somos, daquilo que Deus é. E essa ideia e essa compreensão, evidentemente, frequentemente está equivocada, né? Mas o fato é
E esse consenso generalizado desse todo em torno de algumas coisas, como a Bíblia, por exemplo, funciona como uma, uma tábua de salvação para algumas pessoas que não percebem que, na verdade, essa tábua da salvação é uma âncora e o indivíduo fica preso ali, não consegue avançar. O próprio livro de Urântia, os reveladores nos dizem que as coisas na humanidade têm que caminhar juntas. Então, a ciência, a tecnologia, a, a intelectualidade, a, o espírito, todas essas conquistas, é necessário que elas andem junto, porque senão, como os reveladores dizem, se alguma coisa dispara e avança mais do que as outras, em algum momento esse negócio entra num colapso e vai tudo regredir para o ponto mais fraco dessa cadeia. E isso funciona assim mesmo, porque é só ver, nós temos hoje um avanço incrível na tecnologia, a tecnologia há anos-luz à frente da nossa sociedade hoje, da compreensão do homem, e a principal prova disso não é o fato de que algumas pessoas não conseguem lidar com a tecnologia. Tem gente que não consegue fazer Pix, por exemplo, né? Tem gente que não consegue trabalhar na internet, tem gente que aceita tudo que vê na internet. Então, a maior prova de que nós não estamos preparados para isso é o próprio uso indevido e distorcido dessa tecnologia pela nossa mente, pela mente doentia dos homens, que ainda está lá no tempo das cavernas, né? Então, eu acho que assim, e essa é uma opinião pessoal, a tecnologia avançou muito mais do que a nossa espiritualidade. Se nós fôssemos espiritualmente tão desenvolvidos quanto a tecnologia, não haveria uso errado da tecnologia. O uso dela seria para o benefício da humanidade. E não para criar divisões, separações, oposições, todas as coisas que nós temos visto. E o principal motor, a principal causa disso é que a humanidade como um todo, que funciona como um organismo único, está parada ali naquele tempo. Então, assim, alguém avança mais um pouquinho, ajuda essa humanidade a avançar, mas a passos muito lentos, porque existe uma resistência com novas revelações. Existe uma resistência em abrir a caixa preta, existe uma resistência. Então, nossa mente, nós desde pequenos aprendemos que nós éramos descendentes de Adão e Eva, aprendemos que Deus era um Deus castigador, aprendemos tantas coisas que nos foram colocadas na mente e que fazem parte da natureza humana. Essas coisas são as que travam o nosso desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, é o que assegura um certo nível de civilização. A humanidade cresce por meio da religião evolucionária. Então, no passado, o homem não sabia explicar por que que a lua desaparecia. Ele ia lá e matava uma donzela para a lua aparecer de novo. Aí a lua aparecia depois de alguns dias. Aí falava, oh, deu certo, matamos a donzela, apareceu aqui.
E essas coisas, sempre que a gente não sabe explicar as coisas, a gente atribui as coisas ao sobrenatural, e o homem é muito escravizado por conta disso daí. Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu concordo com o Bauman, mas a verdade é que nós, todos nós, trazemos conosco uma cultura, um entendimento, uma educação, uma meio que uma lavagem cerebral, que é difícil nos desfazermos dela. Mas é essa lavagem cerebral, é essa cultura que nos trouxe até aqui. De uma maneira errada, atrasada, fraca, com dificuldade de superar, mas se não fosse pelas revelações, o homem teria muita dificuldade de ir aparando todas essas arestas, né? E as revelações, além de serem revelações, elas são revolucionárias. Aí é só ver o que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com Adão e Eva, o que pode acontecer com o livro de Urântia, né? Então a gente tem uma tendência a ajustar essas revelações para a nossa experiência evolutiva, para nosso processo evolucionário. E é por isso que quando a gente nasce com essa memória da civilização meio que impregnado nas nossas células, e a gente então parte de um ponto que é mais ou menos esse onde a sociedade se encontra hoje. Então, essa memória coletiva, que faz parte de todos nós, ela está impregnada de tal forma que, de certa forma, é bom, apesar de nos segurar e nos prender aqui no caos e no erro. Não fosse assim, nós estaríamos no momento em que nós nascemos, lá na idade da caverna, estaríamos lá como o homem das cavernas, né? Então, sim, continuamos sendo atrasados, continuamos sendo rudes, continuamos não entendendo as coisas, continuamos tendo dificuldade de entender Deus. Sim, mas estamos muito distantes daquele homem das cavernas, né? Hoje, apesar de tudo, muita coisa mudou, evoluiu, né? Então, é verdade, essas religiões, além de carregar consigo toda essa cultura evolucionária, tem aquelas que têm o interesse pessoal, o interesse econômico, o interesse político, o interesse de poder. Isso é bem evidente, está ali, né? E, de fato, como a Ângela nos falou, tem algumas religiões que não cobram nada, fazem tudo de graça, né? É um voluntariado. Mas mesmo essas acham que só eles têm a religião da verdade. Só eles têm o poder de se aproximar de Deus. E têm, por quê? Porque eles estão impregnados dessa cultura daquela religião dela. Então, a religião institucional, ela, ao mesmo tempo que faz muito mal para o homem, ela é necessária, porque quando o homem nasceu, andam em Fonta, eles ali no momento em que nasceram e cresceram e saíram da tribo deles, não apareceu Deus na frente deles e disse: Olha, eu sou Deus, sentem-se aí que eu vou dar uma aula para vocês de como que é o negócio e como a coisa funciona. Eles tiveram que aprender por conta deles, né? E fazer todas as coisas erradas que fizeram por conta deles. Isso não justifica a atitude do Sinédrio com relação a Jesus, que se assemelha à maior parte dos equívocos da humanidade em fazer julgamentos. A maioria dos julgamentos
A grande maioria dos julgamentos que envolvem a sociedade são feitos em interesse próprio, né? Interesse de poder, interesse econômico, interesse financeiro. E esse problema não acontece só no Brasil, né? Acontece no mundo todo. Nós estamos vendo a situação de Israel, estamos vendo a situação lá da Ucrânia, estamos vendo a situação de outras economias, inclusive a nossa, com essa interferência do Trump na nossa soberania e todo esse negócio. Independente da gente discutir aqui se é certo ou errado, tem quem concorda, tem quem não concorda. Só estou citando isso como um exemplo da interferência por interesses, sejam eles quais forem, certos ou errados, não importa. Então, predomina dessa forma mesmo, né? Eu sempre digo, eu muitas vezes passo na hora do trânsito, perto de algumas igrejas, o trânsito fica difícil, né? Fica engarrafado, está aquela fila de carro para entrar no estacionamento da igreja. E, muitas vezes, estando com a Sussu, eu falo, graças a Deus, o povo pelo menos está vindo aqui rezar, ter um contato com Deus à maneira deles, né? Mas estão vindo, né? Então, pelo menos tem, de alguma forma, gente que acredita em Deus, mesmo que esteja acreditando de forma não a mais correta, mas a verdade é que é melhor isso do que nada, né? Então é uma pena que seja assim, mas é o produto da religião evolucionária. Nós não temos muito o que fazer. Nesse caso de Jesus aqui, esse julgamento não poderia se dar de outra forma. Não tinha a menor chance do Sinédrio condenar Jesus a qualquer coisa, se não fosse fazendo todas essas artimanhas, não tivesse usando toda essa unilateralidade para eles mesmos se convencerem dos problemas que eles deveriam colocar na cabeça, né? Fazer a lavagem cerebral deles mesmos para se autoconvencerem de que aquilo que eles estavam fazendo era o certo e de que tinham que mesmo terminar com Jesus. É que por trás disso tem todos os interesses, como nós sabemos, né? Mas, então, eu acho o processo aí é um processo interessante porque Jesus ali está sendo julgado sem direito à defesa, sem testemunho. A verdade é que, embora Jesus não esteja aqui de corpo presente conosco, o homem ainda julga Deus, ainda julga Jesus, da mesma forma que ele foi julgado lá. É porque Deus só me traz desgraça, porque Deus me traz isso, Deus fica me castigando, Deus beneficiou fulano e não me beneficiou, é, deu isso para alguém, não deu isso para mim, as coisas erradas só acontecem comigo, Deus só cobra de mim, não cobra de mais ninguém. Aquele cara lá, ele diz que a justiça vai cair sobre ele, mas a gente só vê o cara cada dia mais feliz e não acontece nada com ele. Então a gente julga Deus todos os dias, por ignorância e às vezes por interesse. E naquele caso de Jesus não foi diferente, né? Foi um julgamento por interesse e também por ignorância. Porque muitos daqueles homens lá que tinham os interesses que tinham lá, eles verdadeiramente acreditavam naquilo que eles estavam falando. Muitos deles acreditavam que Jesus era um blasfemo. Assim como o homem bomba que vai lá e se explode no meio de um shopping, ele está convencido de que aquilo que ele está fazendo é para agradar Allah, o Deus dele, que ele vai morrer e conquistar
o paraíso ali com as 5 virgens, ou 10, ou 20, não sei quantas virgens ele vai receber, mas ele acha que está certo. É pura ignorância, mas ele acha que o que ele está fazendo certo. Isso nos leva a um outro tema, né, que é a questão de nós fazermos julgamento. Jesus não gostava de julgar ninguém. E nós também não devemos julgar. Nós não temos os elementos necessários para processar nenhum julgamento. Nenhum, absolutamente nenhum. Nós não conhecemos as razões, não conhecemos as intenções, não conhecemos a história, não conhecemos os desafios. A maioria das vezes a pessoa é ruim mesmo, mas não somos nós que temos que decidir isso de forma individual no nosso relacionamento com as pessoas. Mas os reveladores dizem que é lícito, que é certo o homem promover julgamentos em nome da sociedade. Então, quando existe uma lei, quando existe uma estrutura judiciária para fazer julgamentos, ainda que, ainda que eles sejam errados, os reveladores dizem que isso é necessário para manter a sociedade, para manter o equilíbrio, para manter uma certa ordem na casa, mesmo que errado. Mas, quando pensamos de forma individual, a gente não deve julgar ninguém. É muito difícil julgar, como eu já falei outras vezes, pela cor do cabelo, pelo óculos, pelo sapato alto, pela saia curta, pela tatuagem, pelo piercing, e assim vai, né? Então, a gente carrega uma série de preconceitos que nos permitem fazer juízo e julgamento das pessoas, quando, na verdade, o que nós devemos fazer é orar por elas e por nós mesmos, pedindo para Deus nos ajudar a aceitar a diversidade. Nós não somos iguais, nós somos diferentes. E a nossa maior dificuldade é justamente conviver harmonicamente e amorosamente com essas diferenças. Mas quando a gente pensa que a gente é parte de um corpo só, de um organismo vivo, então a gente tem que pensar, bom, eu não sou mais bonito do que ninguém, eu sou uma célula só desse corpo. A célula que está lá no rabo desse corpo, ela é tão importante como aquela que está no cérebro, né? Se o rabo ficar entupido, danou-se, não vai dar certo o negócio. Então, desculpe eu estar falando assim, mas a gente tem que pensar que nós somos parte desse todo, desse organismo vivo, que nos afeta a todos nós, que ao mesmo tempo que cada um de nós somos responsáveis por melhorar esse organismo vivo, por fazer com que ele cresça cada vez mais saudável, a gente tem que entender que esse mesmo organismo nos prende naquilo que ele é e do qual nós fazemos parte. Nós não temos como estar à frente, anos-luz desse organismo vivo, senão a gente não faria parte dele. Então, tudo que acontece nesse organismo nos afeta, assim como o que nós fazemos afeta esse organismo. Então, também já falei disso antes. O nosso corpo é um cosmos, é um universo, é um organismo vivo.
Quando a gente corta a ponta do dedo lá, a gente não sente imediatamente que cortou a ponta do dedo. Quem está sentindo? É a gente. Eu sinto quando eu me machuco. Quando nós fazemos alguma coisa errada, o Supremo sente. O Supremo sente que nós fizemos alguma coisa errada, porque nós somos o corpo dele. Nós somos as células dele. Então, sim, nós temos que fazer uma evolução individual de cada um de nós para chegarmos, entregarmos o nosso trabalho, a nossa experiência para o Supremo. Mas é importante a gente lembrar, a gente pode chegar a ser um finalitor. Nós não vamos passar do nível de finalitor enquanto o Supremo não estiver completo, não estiver formado. De forma tal que, quando nós fazemos alguma coisa errada, alguém vai ter que cobrir aquilo que nós fizemos errado. O nosso pai não vai fabricar um Henrique novo para consertar as coisas que o Henrique não fez. O buraco que o Henrique fizer, vai sobrar lá um pedacinho daquele buraco para cada um de vocês, para cada um dos outros cumprir aquilo que eu não cumpri. Porque senão o quadro não vai fechar. Então é dessa forma que nós temos que nos sentir como parte desse todo, né? E é difícil isso. E isso leva à ideia, novamente, de fazer a vontade de Deus. Vontade de Deus é que nós nos amemos uns aos outros e que nós ajudemos a construir esse organismo vivo, tendo Deus no nosso coração, e deixemos o julgamento por conta de quem tem autoridade para isso, que é Deus, que é os anciões dos dias, né? Que eles é que vão decidir quem é que está fazendo parte correta desse organismo e está cumprindo a sua parte e quem não está. Nós não temos como saber isso, né? Lilian, sua mão já está ficando roxa aí, mas eu ainda vou esticar mais um pouquinho aqui. Tá bom, não tem problema. Não, quando É, você falou que o Supremo, ele sente quando nós praticamos algo incorreto, né? Dá para dizer também que nós todos também sentimos, nós, com se, certeza né? Já que nós absoluta. somos parte do cosmos, Sim, então com tudo certeza absoluta. tá. Tudo que nós fazemos, o que eu faço de errado, afeta todos vocês. O que qualquer um de vocês faz de errado, afeta tudo. Então, nós somos uma parte de um todo, uma partezinha de um todo. Então, aquela história que eu já falei outras vezes, né? Você pega um acidente de trânsito, quem está ali no trânsito está ferrado. Tem que esperar aquele negócio desembaraçar. Foi a pessoa que está ali no trânsito que errou? Não. Ela está pagando um preço por um erro que alguém cometeu. Porque o acidente não acontece por acaso, acontece porque alguém fez alguma coisa errada. Alguém cometeu um erro, senão não aconteceria o acidente. Então, isso vale para tudo o que nós fazemos na vida. Então, assim, qual é o sentido, qual é a ideia do reino de Deus? É que esse corpo esteja unido, que essas células, cada um de nós somos uma célula, esteja participando ativamente do desenvolvimento desse corpo, como se fosse um bebê no útero. Então, cada célula tem que fazer a sua parte. Se tiver uma célula cancerígena,
vai atrasar o desenvolvimento desse corpo e comprometer as outras células. E aí a gente pensa assim, olha, isso foi objeto da palestra lá do encontro. Quando a gente fala que a gente é bonzinho, eu sou do bem, eu sou bom, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente confunde o bom com o maligno. Provavelmente, a maioria de nós está muito distante do maligno. Nós não somos assassinos, não somos ladrões, não somos pedófilos. Enfim, podemos fazer uma lista de crimes hediondos e de coisas horrorosas que nós não praticamos. Mas a gente sente raiva, a gente sente ódio, a gente tem explosões de cólera. Cada vez que a gente faz isso, de uma forma ou de outra, nós estamos atacando uma célula vizinha desse organismo. Estamos afastando essa célula. Cada vez que eu crio um problema para uma pessoa, esse problema não é fazer algo mal para ela, é simples fato de eu ter um preconceito com uma pessoa, já criou o afastamento do reino de Deus. Já distanciou a irmandade que seria necessária, já distanciou o amor, já atrasou o amor. E esse negócio se propaga por todos os lados, porque uma pessoa que é rejeitada, que é humilhada, ela cria problemas. É por isso que existem as separações, existem os grupos, existem os interesses pessoais. Está faltando o quê? Está faltando unidade. A unidade não é uniformidade, mas a unidade, quem pode dar, exclusivamente quem pode trazer unidade para nós é o nosso Pai. Se todos nós tivermos Deus no nosso coração como deve ser, o mundo vai se transformar imediatamente num mundo de luz e vida. Porque ninguém vai fazer mal para ninguém. Ninguém vai fazer coisa errada. Todos nós vamos amar os nossos semelhantes e servir aos nossos semelhantes de acordo com a vontade de Deus. Então, quando a gente mente, quando a gente fica com raiva, quando a gente tem espírito de vingança, quando a gente faz cópia pirata, quando compra produtos falsos, ataca a imagem das pessoas, mente sobre as pessoas, tem perjúrio, tem. Então, todas essas coisas afetam a humanidade como um todo. O todo não está indo para frente. Então, esse processo do qual Jesus viveu ali, que foi uma coisa horrorosa, uma coisa horrível, nós temos que pensar e trazer isso para os nossos dias também, né? De que maneira nós julgamos não só a Deus, e como eu falei, a gente vive julgando Deus e vive julgando Jesus. De que maneira a gente julga os nossos semelhantes? Que oportunidade de defesa nós estamos dando? Que testemunho, que provas, que evidências? A gente muitas vezes se baseia num fato isolado, né, para ter um problema com uma pessoa, né? Lembra, Jesus nem autodefesa ele praticava, porque ele encarava o agressor como uma pessoa ignorante, que não sabia o que estava fazendo. Então, ele não podia ser tão ignorante quanto aquele ignorante que o estava atacando, retribuindo com ignorância e atacando aquela pessoa. Por isso que ele não se defendia. Eu não estou dizendo que a gente não tem que defender aquilo que é certo. Nós temos que defender aquilo que é certo. Mas nós temos que tomar cuidado com o juízo que a gente faz das coisas. Então, esse julgamento de Jesus, ele acontece todos os dias.
todos os santos dias. Fazei ao teu próximo aquilo que você estaria fazendo para mim. Ame o seu próximo como eu te amei. Então, se a gente não é capaz de fazer isso, o próximo é Jesus, o próximo é o nosso ajustador do pensamento habitando aquela mente lá, habitando aquela pessoa. Então, mesmo que a pessoa não tenha um comportamento que seria aquele que nós gostaríamos de ver, aquela pessoa ela está num processo de crescimento, talvez abaixo daquele nosso, talvez menos evoluído, o que não significa que nós somos a sétima maravilha do mundo. E também significa que aquela pessoa tem que entregar ela mesma uma experiência para o nosso Pai que nenhum de nós vai entregar. Então, as coisas, as experiências que eu, Henrique, tenho que viver, nenhum de vocês vai viver, nenhum dos nossos antepassados de qualquer geração vai viver as experiências que eu tenho que viver, e ninguém da geração futura vai viver as experiências que eu tenho que viver. Isso se aplica a cada um de nós. Jesus não, o nosso Pai cria uma personalidade com um propósito. E cada um de nós tem que entregar uma experiência. Não adianta. Por que que tem que ser assim? Porque o Supremo está conquistando a perfeição de partir da imperfeição para a perfeição. Então, quantas possibilidades de imperfeição existe? Né? Não existe só um tipo de imperfeição. A gente pode pensar na inveja, a gente pode pensar na raiva, a gente pode pensar em fazer uma lista interminável de coisas. E cada uma dessas imperfeições tem múltiplos ou infinitos processos ou maneiras de serem trabalhados para ela alcançar a perfeição. Então, não adianta a gente ficar tentando. eh, Quando a gente pega o bolo para fazer a receita do bolo lá, pode duas pessoas fazer aquele bolo com aquela receita, não vai ficar igual. A comida da minha mãe sempre era melhor do que a dos outros. Ninguém faz aquela comida X como aquela pessoa faz. Pode dar receita, pode dar o que quiser, não vai. A nossa vida é a mesma coisa. Os processos, de que maneira cada um de nós supera a mesma dificuldade. Então, dentro de casa, uma casa que tem, sei lá, pai, mãe, 5 ou 6 filhos, mais os agregados, todo mundo morando na mesma casa. Aí tem um problema ali na casa. Como cada uma dessas pessoas lida com esse problema? Cada um reage de uma forma diferente. Um chora, o outro grita, o outro não sabe o que fazer, o outro vai embora para a rua, o outro faz não sei o quê. Cada um estão vivendo o mesmo problema, mas cada um reage de uma maneira diferente. Por quê? Porque cada um de nós tem habilidades diferentes, tem uma caixinha de ferramenta diferente, tem um pacote, um kit de dons, de habilidades ou de ignorâncias diferente um do outro. Então, quando a gente faz alguma coisa errada, se seu pai briga com a sua mãe, você não é afetado. E se sua avó brigar com seu avô, você é afetado. E se um parente distante der um tiro a alguém e for para a cadeia, você não é afetado de alguma forma, nem que seja psicologicamente? E quando tem aquele problema lá em Gaza,
que a gente vê as notícias, a gente não se afeta emocionalmente, não fica entristecido. Às vezes uns reagem de uma forma, outro faz de conta que não é com ele, mas cada um tem um sentimento com relação a tudo isso que está acontecendo. E todos nós acabamos sendo impactados porque todas essas confusões geram políticas, ordenamentos, leis, relacionamentos que, no final, acabam nos impactando de alguma forma, não é verdade? Lá, tá bom, o Trump aumentou as tarifas lá dos produtos brasileiros. Eu não estou exportando nada para os Estados Unidos. Mas o meu vizinho vai ficar desempregado, não sei quem ali, o outro está brigando não sei com quem, o governo vai ter que arranjar um jeito de dar dinheiro para esse povo que agora não consegue exportar, alguém vai ter que pagar esse dinheiro, vai ter que sair de algum imposto, de algum lugar. Todos nós somos afetados. Todos, todos. A gente não pode se iludir. Então, tudo que acontece no mundo, tudo o que acontece no mundo, nos afeta em alguma medida. Por quê? Porque afeta o todo. Então, é como se tivesse, num grande organismo, apareceu uma ferida. Aquele organismo está sofrendo e nós somos parte dele. Então, vocês já perceberam? Quando machuca um pé que fica forçando no outro, quando sara aquele pé que estava ruim, o outro está ferrado, porque você ficou forçando, sobrecarregando ele de alguma outra forma, né? E essas coisas acontecem em tudo na nossa vida. Tudo, tudo. Então é importante a gente ter essa consciência. Eu não estou dizendo que eu faço certo. Ninguém de nós é perfeito, senão nós não estaríamos aqui. Todos nós estamos nesse processo de aprendizado. Mas tudo que nós fazemos, nós temos que tomar cuidado, nós temos que prestar atenção, porque o mal, o erro, é justamente essas coisas que a gente faz rotineiramente, achando que, tudo bem, isso todo mundo faz, é assim mesmo, né? É desse jeito que funciona. Não, não é desse jeito que funciona. As coisas têm que funcionar com respeito, com amor, com dedicação, com serviço. A gente tem que ser tolerante, ser paciente, ter juízo para fazer as coisas, ter temperança, não perder a paciência, não fazer loucuras, não se deixar levar pelas emoções. Coisas difíceis da gente fazer, mas que a gente acha que tudo bem, porque esse é um negócio que acontece com todo mundo. Não, não está tudo bem. Não está. Não está. A gente magoa as pessoas. A gente cria abismos de relacionamento. A gente dificulta o desenvolvimento do todo, quando o que a gente tem que fazer é participar construindo tudo. E esse é um trabalho extremamente difícil, porque a gente se obriga a superar todas aquelas coisas que a gente acha que só nós sabemos, que só nós somos o dono da verdade, que todo mundo está fazendo errado, nós é que fazemos certo. Então é uma dificuldade danada. A gente tem mesmo essa dificuldade de relacionamento, né? Mas, enfim. Então, esse processo do julgamento de Jesus, para mim, eu, Henrique, isso traz uma reflexão sobre essa questão de como nós tratamos as pessoas, de como nós julgamos as pessoas, de como nós julgamos a Deus, de que entendimento nós temos de Deus e como nós julgamos a nós mesmos, né? É, então, nós estamos dando as oportunidades certas para todo mundo que nos cerca, né? Estamos buscando o amor de Deus
ao invés de culpá-lo das nossas desgraças, dos nossos infortúnios, das nossas falta de habilidade para conduzir as coisas, a maior parte dos nossos problemas é criado por nós mesmos. A maior parte delas. São poucos os problemas que nós temos que não são criados por nós mesmos. Ou pelas pessoas que nos cercam, outras circunstâncias, mas faz parte desse processo. Então, Lilian, sim, quando a gente faz uma coisa errada, a gente afeta todo mundo. E uma coisa errada pode ser o simples fato de ter o preconceito com alguém que é gordo, que é homossexual, que é cabelo vermelho, preto, seja lá o que for. Oi, Lilian. Não, e também o que a gente faz de bem é a mesma coisa, né, de bom. Porque quando a gente, eu acho que a maioria das pessoas, pelo menos, é, elas tentam, quando elas erram, elas percebem e tentam fazer o Sim, contrário, né? Elas tentam é, acertar e a gente tenta acertar também. Então, o bem que a gente faz também se espalha pelo universo. Quer dizer, é um consolo, né? E é bom saber, e acho que a maioria do dia a gente procura fazer bem as coisas, né? Apesar é. de todo dia a gente estar errando e acertando, e os desafios, e assim vai, porque a gente está, como você falou, partindo da imperfeição. Então, nós estamos tentando acertar, pelo menos a maioria de nós, né? Essa é a ideia. Mas nós temos que prestar atenção, ficar atentos, né? Ficar atentos. A parte mais fácil da gente perceber é o seguinte: eu estou magoando alguém com as minhas atitudes. Magoando pode ser só um olhar torto, alguém que ficou, poxa, por que que me olhou desse jeito, né? Então, assim, cada vez que nós afastamos alguém de nós, pelas coisas mais bobas que possam acontecer, nós estamos fazendo errado. Estamos fazendo errado. Tem que refletir sobre isso. Então, a nossa missão é nos relacionarmos bem com esse todo, conviver com esse todo. Lembra? Se a gente não quiser ficar nele, não quiser fazer parte dele, a gente não tem para onde ir. Não tem. Esse todo é Deus. Então, ou a gente está dentro de Deus ou está fora dele. Não tem o que fazer, né? Temos que pensar bem nisso daí. E, às vezes eu me irrito comigo mesmo por muitas besteiras que eu faço, né? Mas é assim que a gente vai aprendendo, né? Sabe que eu, não sei se nós temos tempo para tudo isso aí, mas sabe que eu tinha uma entrega para receber sei lá, Mercado Livre, né? E estava prometido para, sei lá, quinta-feira. Aí na quinta-feira a moça me ligou e falou assim: Henrique, não vou poder entregar hoje. Posso entregar amanhã? Pode. Aí amanhã ela me ligou, era sexta, e falou assim: olha, não vai dar, mas eu posso entregar no sábado. Eu falei: ó, tá bom, se você puder entregar no sábado, na parte da tarde, venha. E na parte da manhã eu não vou estar aqui. Aí ela não, um colega de trabalho dela, chegou aqui, era meio-dia, eu estava almoçando fora de casa, né? Eu fiquei tão bravo, eu falei um monte de besteira para essa moça. Eu falei, pô, nós não combinamos isso, combinamos aquilo, não sei o quê, blá, 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 né? Eu não quero mais receber, eu vou devolver esse negócio, vocês vão se entender com o vendedor, blá, blá, blá. Então, falei um monte de abobrinha. Mas o garoto que estava aqui na porta, ele falou assim para mim, Sr. Henrique, que ele também me ligou. Se o senhor me permitir, eu vim entregar amanhã de manhãzinha, às 9 horas da manhã, eu entrego para o senhor, é Dia dos Pais.
Falei, olha, é Dia dos Pais, se for às 9 horas, você venha. Tá bom. E dali a pouquinho o chefe deles me ligou. Eu não vou colocar o áudio do cara aqui, porque vai pegar mal. Mas o cara falou tanta besteira para mim, tanta besteira. E aí eu fiquei pensando, né? Eu podia criar caso com o rapaz. Eu sou o culpado disso. Tá certo que eles não cumpriram lá, mas eu não tinha o direito de me exaltar com a menina que tinha feito uma promessa que não pôde cumprir, que nem era a responsabilidade dela, ela não era capaz de fazer aquilo. Então eu me exaltei, tive um momento de raiva, de agressividade com aquela coitada que não, na verdade, ela não tinha culpa nenhuma. Aí, se eu fosse retrucar o que o chefe dela falou para mim, essa guerra é interminável, não termina nunca. Eu falei, não, eu sou o culpado, eu não vou nem ligar para o que esse cara me falou aqui. Deixa para lá, tudo bem. O dia que eles fizerem a entrega, está tudo certo. Estou dando um exemplo aqui. E, felizmente, ali eu percebi que eu errei. Está certo que eles também não cumpriram o que tinha prometido. Mas eu não precisava ter ficado com raiva. Não precisava ter agredido verbalmente a pessoa que estava falando comigo. Eu fiz errado. Eu fiz errado. Então, a gente tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção nessas coisas. E aconteceu errado por quê? Porque eu me deixei levar por uma emoção do momento. Me deixei envolver por aquela emoção que tomou conta de mim e fez com que eu perdesse a minha capacidade de raciocinar, a minha espiritualidade e a minha capacidade de perdoar, de amar, de ter paciência com as pessoas, né? Então, felizmente, dessa vez eu percebi que eu fiz errado, mas tem muitas vezes que a gente não percebe, né? Então, vamos lá. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa aí, senão nós vamos continuar a nossa leitura aí. Não, é só mais um comentário. Quando você É. falou que nós somos habitados pelo Espírito ajustador, né? E eu estava Hum, lendo, acho que foi hoje que eu li uma parte que diz que nós somos templos de Deus, do livro de Urântia, né? Que nós deixa. somos templos de Deus, porque o espírito ajustador do pensamento, que é uma parte, né? Que é uma fagulha de Deus, habita em nós. Sim, essa é Então, uma frase famosa de Jesus, é, né? Não busqueis a é, Deus nos templos, ele está dentro de vós, né? é. E, É. o livro de Urântia repete isso, quer dizer, essa é como se fosse uma coisa sagrada, cada um de nós, né? Somos o templo de Uhum. Deus. É muito lindo isso e a gente sempre tem que estar repetindo, porque todas as pessoas erram, né? E às vezes a gente não Sim, tem paciência, né? Mas sim, faz parte, faz parte. tá certo, Lilian, obrigado. Oi, Yara, Boa noite, Henrique. boa noite. Boa noite, pessoal. Tava com saudades de vocês. Boa noite, querida. Nós também, com saudade de você. Ai, como é bom, né? Essa reciprocidade e a gente acreditar nela, É, né? Você tocou, você finalizou tocando no âmago da situação, né? Que nos torna humanos e que nos salva. E cada um de nós que tem a experiência de se conhecer, né, desse autoconhecimento, consegue realmente extrair dessa experiência essa mudança de mentalidade, que é a expansão da consciência que a gente adquire quando a gente tem reflexões boas e a gente entende a nossa impaciência, a nossa necessidade de perdoar a nós mesmos e aos outros, porque isso acontece cotidianamente.
na nossa vida. Eu gostei quando você falou que nós afetamos e somos afetados e impactados, né? O tempo inteiro. Somos sistemas nervosos conversando com outros sistemas nervosos. E a gente pode aprender a ter cuidado com a gente e com o outro. E a gente precisa se incluir, né? Porque é daqui, desse lugar que a gente vai conseguindo se acolher, que a gente vai poder acolher o próximo. E o que acontece na nossa vida é sempre um convite, né? Como que eu vou me acolher? Como que eu posso ter paciência para me acolher? Numa situação que eu preciso participar, porque eu sou parte do todo, e ver a minha parte, e saber o que é meu. E sabendo mais o que é meu, e expandindo mais essa consciência, eu já saio da reflexão diferente, né? O nosso corpo. Eu ando refletindo assim muito como trazer Urântia para o corpo, né? Assim, o corpo somos nós. É, a nossa mente, ela está dentro do nosso corpo, está dentro da minha cabeça, que é ligada ao corpo. Então, somos nós, não temos escapatória. E essa missão, ela é pessoal e intransferível. E é nessa árdua e gratificante missão que está toda a grandiosidade do Pai, o reino de Deus para a gente, né? Que bom. Isso mesmo. Gostei muito de Bom, ouvir. Foi muito, obrigado. foi muito abrangente a sua fala hoje, como sempre, né, Henrique? E Obrigado. eu gostei de você dizer para a Lilian, eu ainda tenho mais algo para dizer. A gente precisa aprender a dizer, a falar e a saber exatamente quando é que a gente conclui, para que o outro possa saber, conhecer que cada um de nós tem uma mensagem, né? Tem algo a dizer. E assim a gente aprende a se ouvir mutuamente. É isso. Obrigado, Yara. Oi, Ângela, você queria falar alguma Já coisa? mudei de ideia. Vamos ler mais um pouco. O Alma também levantou a mão e desistiu. Acho que eu falei demais aqui, mas tá bom. Se quiserem se manifestar, ainda está em tempo. Se não, continuamos a leitura aqui. Vamos lá. Foi o Bauman, não, fui eu que levantei a mão. Eu ia dizer que a gente tem É, uma tendência de agir de forma muito compulsiva, que foi o caso que aconteceu com você, se agir de forma compulsiva. Depois foi que você veio a razão, né? é, Daquele comportamento agressivo, digamos assim. Por isso que existe todos- a frase vigiar e orai, exatamente. não é isso? Era isso que eu queria dizer. É, não é assim, a gente vai no aeroporto, a moça de trás do balcão fala, olha, seu voo está atrasado. Aí a gente quer bater nela, né? Como se ela fosse culpada de que o voo está atrasado, né? É, é um exemplo bobo, mas isso acontece todos os dias. Eu tive essa briga com o motorista da transportadora, ele é só o motorista, não é nada, né? Que coisa idiota, né? Que coisa idiota. Vamos lá, tudo bem. Se ninguém tem mais nada, vamos em frente. Obrigado, todo mundo aí. Bom, quem vai ler agora essa. Está aparecendo para vocês? Acho que sim, né? Está assim. Ok, então agora é o documento 185, o julgamento diante de Pilatos. Quer que eu leia? Por favor, Ângela, muito obrigado. Documento 185. O julgamento diante de Pilatos. Pouco depois das 6 horas dessa manhã de sexta-feira, 7 de abril do ano 30, depois de Cristo,
Jesus foi levado perante Pilatos, então procurador romano do governo da Judéia, Samaria e Idumeia, sob a supervisão imediata do emissário da Síria. Amarrado, o mestre foi levado à presença do governador romano pelos guardas do templo. E estava acompanhado de cerca de 50 dos seus acusadores, incluindo o tribunal sinedrista, principalmente os saduceus, em parênteses. Judas Iscariotes, o sumo sacerdote, Caifás e o apóstolo João. Anás não apareceu diante de Pilatos. Pilatos estava de pé e pronto para receber esse grupo de visitantes madrugadores, pois havia sido informado por aqueles que na noite anterior haviam assegurado o seu consentimento para empregar os soldados romanos na detenção do Filho do Homem, de que Jesus seria trazido perante ele bem cedo. Havia sido arranjado que esse julgamento tivesse lugar em frente ao pretório, uma construção feita em complemento à fortaleza de Antônia, onde Pilatos e sua esposa possuíam o seu quartel-general para quando permanecessem em Jerusalém. Embora Pilatos tenha conduzido grande parte do interrogatório de Jesus dentro das salas do pretório, o julgamento público foi realizado do lado de fora, nos degraus que levavam à entrada principal. Era uma concessão aos judeus que se recusaram a entrar em qualquer edifício gentil onde o fermento pudesse ser usado nesse dia da preparação para a Páscoa. Essa conduta não apenas os tornava impuros para os cerimoniais, privando-os, portanto, de compartilhar da festa vespertina de ação de graças, como também faria com que fosse necessário que eles se sujeitassem às cerimônias de purificação depois do pôr do sol, antes de poderem participar da ceia de Páscoa. Conquanto esses judeus não tiveram de nenhum modo tido a sua consciência perturbada ao fazerem intrigas para efetivar o assassinato judicial de Jesus. Eles enchiam-se de escrúpulos no que dizia respeito a todas essas questões de limpeza cerimonial e de regularidade do cumprimento das tradições. E esses judeus não foram os únicos a deixar de reconhecer as obrigações elevadas e santas de natureza divina, ao darem uma atenção mais meticulosa a coisas de somenos importância para o bem-estar humano, tanto no tempo quanto na eternidade. Obrigado, Ângela. Por nada. E aí? Melhor eu não subir no tijolinho de novo, né? Aí que dão mais importância para lavar a mão, para não estar dentro de um prédio onde talvez estejam usando fermento, do que matar um deles, matar alguém. Não é uma das leis, dos 10 mandamentos, é o sexto, né? Exatamente. Então, a preocupação com o fútil, com o banal, e não está nem aí para aquilo que realmente é importante. Ai, ai, ai. Mas isso volta todo o tema que a gente estava discutindo antes, né? Desde a cabeça de cada um foi temperada, foi a lavagem cerebral feita na cabeça dessas pessoas ignorantes, né? De dar importância para essas coisas e não se perceber, não perceber que estavam fazendo uma coisa muito pior, né? Tá certo que tem por trás disso também os interesses, né? Mas
Independente disso, é, é assim que funciona, muitas vezes, infelizmente. Muito bem. Está um pessoal meio abatido hoje. Acho que eu falei demais na outra. Vamos continuar aqui. Ninguém está batido, não, só estamos ouvindo. Meu Deus do É, céu. É eu triste também toda acho, essa não, situação. Quer que eu continue? Pode continuar, Ângela, por favor. Pôncio Pilatos. Se Pôncio Pilatos não tivesse sido um governador. Desculpe, Ângela, vamos esperar um pouquinho aqui. O Ah, Tiago é. levantou a mão aqui. Que aconteceu algum problema, Tiago? Diga lá. Seu microfone está fechado, viu, Tiago? Ou você levantou a mão sem querer, não sei. Acho que ele levantou sem querer. Então, continuamos aqui. Vamos lá, Ângela. Se Pôncio Pilatos. Se Pôncio Pilatos não tivesse sido um governador razoavelmente bom das províncias menores, Tibério não o teria suportado como procurador da Judéia por 10 anos. Embora fosse um administrador bastante bom, era moralmente covarde. Não era um homem de grandeza suficiente para compreender a natureza da sua tarefa como governador dos judeus. Ele nunca divisou o fato de que esses hebreus possuem uma religião verdadeira, uma fé pela qual estavam dispostos a morrer, além de haverem milhões e milhões deles espalhados aqui e ali por todo o império, que encaravam Jerusalém como santuário da sua fé e tinham um respeito pelo Sinédrio como sendo o mais alto tribunal da terra. Pilatos não gostava dos judeus, e esse ódio profundo cedo começou a manifestar-se. De todas as províncias romanas, não havia nenhuma mais difícil de governar do que a Judéia. Pilatos nunca compreendeu realmente os problemas que a administração dos judeus abrangia, e assim, muito cedo, na sua experiência de governador, ele cometeu uma série de grandes erros quase fatais e praticamente suicidas. E foram tais erros que deram aos judeus um tal poder sobre ele. Quando eles queriam influenciar as suas decisões, tudo o que tinham a fazer era ameaçar com uma revolta. E Pilatos capitulava rapidamente. E essa aparente vacilação ou falta de coragem moral do procurador era devida principalmente à memória de um certo número de controvérsias que ele havia mantido com os judeus e porque, em todos os casos, categoricamente, eles haviam levado a melhor. Os judeus sabiam que Pilatos sentia medo deles, que ele temia pela própria posição perante Tibério, e eles usaram a consciência disso como desvantagem contra o governador em inúmeras ocasiões. O desagrado que os judeus mantinham para com Pilatos surgiu depois de muitos conflitos infelizes. Primeiro, ele não levou a sério o profundo preconceito deles contra todas as imagens, considerando-as símbolo de adoração idólatra. E assim permitiu que os soldados entrassem em Jerusalém sem remover as imagens de César das suas bandeiras, como havia sido a prática dos soldados romanos sob o comando do seu predecessor. Uma grande delegação de judeus aguardou por Pilatos durante 5 dias, implorando-lhe que tirasse essas imagens dos estandartes militares. Ele recusou-se completamente a aceder ao pedido deles e ameaçou-os com a morte imediata. Pilatos, sendo ele próprio um cético,
não compreendia que homens com fortes sentimentos religiosos não hesitassem em morrer pelas próprias convicções religiosas. E pois ficou consternado quando esses judeus alinharam-se, desafiantes diante do seu palácio, colocando as suas faces no chão, dizendo que estavam prontos a cumprir. Ele recuou, ordenou que as imagens fossem removidas dos estandartes dos seus soldados em Jerusalém, e viu-se daquele dia em diante sujeito grandemente aos caprichos dos líderes judeus, que desse modo haviam descoberto a sua fraqueza ao fazer ameaças que temia cumprir. Posteriormente, Pilatos determinou reconquistar esse prestígio perdido, e assim ele fez os escudos do imperador, tais como eram usados comumente para a adoração de César, serem colocados nas paredes do palácio de Herodes em Jerusalém. Quando os judeus protestaram, ele foi inflexível, recusou-se a escutar os protestos, e eles prontamente apelaram para Roma, e o imperador também prontamente ordenou que os escudos ofensivos fossem removidos. E então Pilatos passou a ter tido com menos apreço ainda do que antes. Uma outra coisa que o colocou em grande desprestígio junto aos judeus foi ele ter ousado retirar dinheiro do tesouro do templo para pagar a construção de um novo aqueduto que daria maior suprimento de água aos milhões de visitantes de Jerusalém na época das grandes festas religiosas. Os judeus sustentaram que apenas o sinédrio poderia desembolsar os fundos do templo e nunca cessaram de censurar Pilatos por essa ordem abusiva. Nada menos do que 20 tumultos e muito derramamento de sangue resultaram dessa decisão. A última dessas revoltas sérias teve a ver com a matança de um grande grupo de galileus quando estavam no seu culto no altar. É significativo que, conquanto esse vacilante dirigente romano havia sacrificado Jesus por causa do seu medo dos judeus, para salvaguardar a sua posição pessoal, ele finalmente tenha sido deposto em consequência de um massacre desnecessário de samaritanos a propósito das pretensões de um falso Messias que liderou tropas até o Monte Gerizim, onde pretendia predizer que os vasos do templo estivessem enterrados. E motins ferozes aconteceram quando ele não conseguiu revelar o local onde estava escondido o vasilhame sagrado, como havia prometido. Em consequência desse episódio, o embaixador da Síria mandou Pilatos de volta para Roma. Tibério morreu enquanto Pilatos estava a caminho de Roma, e não mais ele foi apontado como procurador da Judéia. Nunca de fato ele recuperou-se completamente da condenação, ao pesar por ter consentido na crucificação de Jesus. Não encontrando prestígio aos olhos do novo imperador, ele afastou-se, indo para a província de Laussane, onde posteriormente cometeu suicídio. Cláudia Prócula, esposa de Pilatos, havia ouvido falar de Jesus por meio de informações da sua camareira, que era uma crente fenícia do Evangelho do Reino. Após a morte de Pilatos, Cláudia passou a identificar-se de modo proeminente com a difusão das boas novas. E tudo isso explica muito do que aconteceu nessa trágica sexta-feira pela manhã. É fácil compreender por que os judeus tiveram a presunção de dar ordens a Pilatos, fazendo-o levantar-se às 6 horas para julgar Jesus.
e também porque eles não hesitaram em ameaçar entregá-lo ao imperador por traição, caso ele ousasse recusar-se a cumprir as exigências deles quanto à morte de Jesus. Um governador romano condigno que não se houvesse envolvido de modo desvantajoso com os dirigentes dos judeus, jamais teria permitido a esses fanáticos religiosos sedentos de sangue que causassem a morte de um homem que havia declarado ele próprio não haver cometido nenhuma falta e ser inocente de falsas acusações. Roma cometeu um erro grave, um erro de consequências profundas nos assuntos da terra, quando enviou a mediocridade de um Pilatos para governar a Palestina. Tibério teria feito melhor se tivesse enviado aos judeus o melhor administrador de províncias do império. Obrigado, Ângela. Nada. Muito bem, pessoal. Então, Meu pai falava que quando a gente conta uma mentira, a gente vai ter que inventar outra sem mentira para cobrir a primeira, sabe? E o caso do Pilatos não é a mentira, mas ele se deixou levar porque ele não queria perder o emprego dele, a posição, e ficou totalmente dominado pelo povo judeu. E ele sabia que Jesus não tinha culpa nenhuma. Tanto é que ele acabou se matando, né? pois é. Essa é aquela questão da retidão, né? A gente se desvia da retidão por alguma forma de interesse, seja ele qual for. E, na maioria das vezes, é uma forma de suborno. Então, ele foi subornado pela necessidade de se manter no cargo e topou fazer essa atrapalhada aí para não perder o cargo dele, né? É, então, Ele não perdeu o cargo, ele perdeu a vida, né? pois é. E, e talvez a vida eterna, não sabemos, né? Que é mais complicado ainda, né? Quem sabe? Oi, Sidney. Tem um texto do livro, na parte dos governos, que explica bem isso, né? Se a gente Uhum, colocar um líder medíocre no governo, o povo vai sofrer por causa disso. exatamente. Obrigado. É verdade mesmo. Também tem um texto do livro que fala que todo cargo público deveria ser sagrado, deveria ser a mais alta ambição do homem que deseja servir aos seus semelhantes. Felizmente não tem ninguém assim no mundo todo. Nós não temos essa figura ainda, né? Então, oi, Lilian. Então, no caso dos sinedristas, né? Três sinedristas, eles foram embora, eles não quiseram participar daquele julgamento. Eles viram que aquilo estava sendo injusto, né? Porque não tinha. Estava sendo injusto, eles se retiraram, tiveram a coragem de se retirar. E ali, você tem, quando você vê um erro, você tem que ter coragem ali. No caso de um governante, a responsabilidade é maior ainda. Mas tem que ter, assim, Exatamente. uma grande, uma coragem mesmo, né? Sim, De se afastar do erro, ou então de admitir que está errado, e, e não é fácil essa hora, precisa muita coragem. exatamente. Manter a retidão. É, E às vezes o preço é alto para a gente fazer isso, né? sim, aham. Eu vi eu estava vendo uma série de comédia, né? Então tinha era um agente do FBI.
E ele Hum, tinha que decidir. Ele disse que não conseguia, ele não falava mais com a família inteira, na realidade. Por quê? Ele, como agente do FBI, teve que prender o próprio tio. Então, ele é uma coisa assim que pode acontecer, né? Não, não era realidade, era um filme, mas ele não conseguiu mais falar com a família. Eu acho até que isso já aconteceu, porque a família não quis mais falar com ele, que ele ficou com o traidor da família. Então, para ele teve uma consequência assim bastante ruim, mas ele teve que fazer a parte, né, que lhe cabia, que era prender o tio, que era, parece que ele era ladrão, alguma coisa assim. pois é. Obrigado, Lilian. Oi, Tiago. Tiago, não sei se você está falando, mas seu microfone está fechado. Aí, Oi, oi, boa noite. Estão me boa ouvindo? noite. Sim, estamos te ouvindo. Ah, eu queria lembrar que nessa noite, né, que Jesus ficou orando no Getsemane, aí como ele foi crucificado meia tarde, então ele realmente sofreu muito, né? Ele foi às 6 horas da manhã na julgamento diante de Pilatos, ficou a manhã toda, não tinha tomado café da manhã, nem almoçado. Então eu queria lembrar que realmente ele sofreu muito, muito mesmo. Barriga vazia, estômago vazio, crucificação. Imagine a turbulência e o alvoroço que tinha na mente dele, né? Mas que ele orasse para o pai, que ele não queria beber deste cálice, mas não era destino. E tem uma parte no livro também que fala, não sei onde é que tá, que fala que não era da vontade de Deus que ele morresse na crucificação, né? Ele tinha feito a vontade do Espírito Infinito, do Filho Eterno, mas do Pai Universal ele não sabia. Então ele se entregou, assim, pro destino. Foi uma coisa muito simbólica também. Acho que ele tinha na mente dele que de alguma forma, ele tem um simbolismo muito grande, de ele ter se crucificado, mas o pai não queria, de certa forma. É isso que eu queria falar. Obrigado, Henrique. Imagina, Tiago. Sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Oi, Egli. Aí, fiquei pensando assim sobre o medo, né, que Pilatos tinha, né, porque ele sabia que ele era inocente e ele ficou naquele conflito entre medo e conveniência do status, da posição dele, de perder tudo isso contra a verdade e a justiça, né? Então ele ficou nesse impasse e teve assim, né, essa consequência que teve, porque isso gerou para ele um peso muito grande na consciência dele, que ele acabou até e nunca mais conseguiu se recuperar, né? A ponto dele se suicidar, perdeu posição, perdeu tudo e pelo medo, né? É uma reflexão, porque às vezes a gente desvia toma uma decisão baseada no medo e isso repercute fortemente na nossa vida, né? Então, o medo, ele é um tema importante, né? Que desvia muitas vezes da nossa retitude, da moral e enfraquece, né? Essa parte que a gente. Esse Pilates a gente tem também muitas vezes na nossa vida, né? É uma reflexão assim, que é uma característica muito muito forte assim, impactante, né? De julgar soberano do universo. Essa parte do livro inteiro, ela é muito, uau, nossa, é muito forte, porque É, mexe com questões muito profundas da nossa reflexão, dos nossos medos e tudo mais, de encarar a realidade, às vezes, algumas vezes. é verdade. Você lembrou bem, Egli. Sabe que a gente, de novo, é a questão da ignorância. A gente sempre tem uma preocupação do imediatismo, do curto prazo da nossa vida material, sem perceber que muitas vezes nós estamos ganhando esta vida aqui para perder a vida eterna.
E o preço da retidão é esse. Muitas vezes você sacrifica coisas aqui desta vida material, mas acho que essa retidão é o maior investimento que você pode fazer, que a gente pode fazer para conquistar a nossa vida eterna, né? Servir a Deus honestamente, valentemente, com coragem, o tempo todo, sem se desviar, né? Fala, Sussuzinha. É, sem dúvida, o Pilatos agiu para evitar os tumultos e proteger o cargo que ele tinha, né? E acabou fazendo parte de uma injustiça histórica. Mas, quando a gente lê o documento inteiro, a gente vê que ele não acreditava, com certeza, ele não acreditava na culpa de Jesus, né? E ele tentou salvar, não salvar, mas ele tentou negociar com os judeus para que não matassem Jesus, né? Então, ele tem várias atitudes tentando preservar a vida de Jesus. E no final, é claro que ele tem aquilo que ele fala, né? Então, os judeus não quiseram. Ele até propôs que, que Jesus fosse libertado, né? Porque era costume que o governador pudesse libertar um homem que está à beira da morte na Páscoa. E aí os líderes judeus, ao invés de libertar Jesus, quiseram libertar Barrabás. E aí Pilatos fala, então lavo minhas mãos, né? Porque o povo clamava pela morte de Jesus, os sinedristas clamavam pela morte de Jesus. E ele várias vezes ele tenta fazer com que isso não aconteça e por fim ele fala que lavava as mãos deles. Então, não estou eximindo ele de culpa, mas eu acho que ele tentou de alguma forma com que Jesus não fosse morto, no meu ponto de vista. Mas isto tem que ler o documento inteiro para ver. Obrigada. Tem razão, Sim, Sussu. ele tentou sim, mas não. Ele estava muito nas mãos dos judeus que ele não tinha como sair, não é? Isso Eu acho mesmo. que ele tentou realmente, mas o medo foi maior do que a firmeza Ele da tentou até a moral. página 5, né? Exatamente. Isso, tentou assim com um jeitinho muito, vamos dizer, malandro, vamos dizer assim, Aham, né? Meio que para se vender, para, né, para ficar bem na cena uhum, com os judeus. isso. Então não foi moralmente firme, forte, né? Não, não foi moralmente forte. Ele foi assim meio que tentou, porque era a consciência dele, né, de Uhum, que ele era inocente. Então, puxa vida, como que eu saio, né? Ficou na saia justa aí, mas não conseguiu se livrar muito da história. é verdade. E eu não sou nenhum ancião dos dias para julgar ninguém. Mas o meu sentimento é de que ele não perdeu a vida eterna. É, É, porque no fundo ele tentou fazer alguma coisa. Ele não foi veemente, ele não foi enfático, mas ele tentou fazer alguma coisa, na é, minha opinião. Não estou eximindo ele de culpa, ele também foi é, partícipe na morte de Jesus, mas eu não acho que ele tenha perdido a vida eterna, eu acho minha que opinião. também. Acho que realmente é a fraqueza humana, Uhum. E medo. Jesus entendia a fraqueza humana, né? É, é, Lembra de Pedro que negou é, ele 5 vezes? é. E aí o olhar de Jesus para com Pedro foi de misericórdia e de amor, né? Porque ele sentia que lá no fundo não era isso que ele queria. Faz sentido, sim. Acho que Uhum. tem verdade. É, E, diga, Yara. eu interpreto assim, eu compreendi Pilatos numa inconsistência como autoridade, com o poder que era atribuído a ele, ele não tinha uma consistência para condenar Jesus, mas existia uma forte pressão social intensa, e diante de uma inconsistência que ele não tinha,
e diante da atitude de Jesus de não ajudá-lo como ele gostaria, né, que Jesus tivesse um forte argumento por que ele não deveria ser morto e julgado, muito antes pelo contrário, Jesus mostrou que o reino dele não era desse mundo, né? Ele chegou a manifestar isso. Então, aí é que ficou mais inconsistente, porque diante de uma ignorância de um povo, né, sem condições de alcançar isso, sem condições de ter vivido essa experiência, tamanha assim a desordem deles, a desorganização, o ódio, aquela coisa, né? Eles tinham, os torturadores tinham instrumentos que eram pesados, próprio para sangrar mesmo, né? Então a gente percebe que era uma humanidade desumana ainda ali naquela época, né? Talvez até hoje, mas assim, então eu acho, eu compreendo que ele, na minha opinião pessoal, ele não foi uma autoridade, não agiu com autoridade, ainda que ele quisesse, eu acredito que ele talvez em algum momento possa ter, pela inconsistência de provas, sentido vontade de inocentar Jesus. Mas a pressão ali era tão forte que ele não estava no eixo dele, e aí a coisa, ele se perdeu totalmente, tanto que ele morreu, né? Não suportou, porque a repercussão do que ele não fez foi muito profunda, né? É isso que eu queria dizer. Obrigado, Yara. Oi, Tiago. Ô Henrique, fugindo do tema, só por um minuto, comecei a ouvir música clássica, né? Debussy, Vivaldi, Mozart, e tinha uma época minha que era roqueiro, né? E hoje eu não tenho mais essa vontade de sair, curtir com os colegas meus que são metaleiros. Aí eu fico vendo que eles veneram muito o número 666, né? Aí eu lembrei que no livro de Urântia está, o planeta Terra é registrado com esse número no paraíso. Aí eu fiquei pensando aqui, qual foi o apóstolo que visualizou esse número do que teve uma visão. Queria que tu me explicasse mais, Henrique, por favor. Eu acho que foi João que teve essa visão, mas honestamente eu não me lembro. Foi João, É, foi João. foi João. Mas ele viu o final do número, né? Porque o É, número de Urântia é muito grande. A Lilian sabe bem. E o final que é 666, né, Lia? Né, Lilian? E aí ele só viu o finalzinho. Isso, ele é, só é o número da Terra, né? Ele só viu o é. final. Mas as pessoas associaram esse número ao maligno, e na verdade não tem fundamento isso. Não, é uma associação gratuita, né? Não, enfim, Eu muito acho que é bem, porque pessoal. eles associaram com Terra, né? Com ser o número da Terra, ser o número da matéria, né? Tá? Então, É o número da besta que eles é, falam, né? então, o Então, número da besta, mas mas eu a acho besta que é o animal em nós. aham, isso. Tem mais a ver com a materialidade, né? É, é verdade. Mas muita gente entende isso como sendo o número do maligno. Então, acha que é o número do diabo, sei lá eu o que é isso. Na verdade, não tem nada a ver. É, Pilatos é, lavou as mãos. É uma reflexão para todos nós.